Fala pessoal, para essa questão da FUVEST, ele fala que eu tenho um triângulo ABC que é retângulo, o cateto BC mede 3, o cateto AB mede 4, seria esse aqui. E bom, ele não falou, né? Mas se os catetos medem 3 e 4, por Pitágoras eu posso encontrar a medida da hipotenusa, que vai ser 5. É o famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5, né? Além disso, o ponto D é um ponto do cateto AB, o ponto E é um ponto do cateto BC e o ponto F é um ponto da hipotenusa AC, de tal forma que o polígono DECF seja um paralelogramo. O que a gente sabe sobre o paralelogramo? Primeiro, os lados opostos são congruentes e os lados opostos são paralelos também, né? Daqui a pouco a gente vai usar isso. Se o segmento DE mede 3/2, então qual é a área do paralelogramo DECF? Bom, o segmento D, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo menorzinho formado aqui, né? Que é o DBE. E veja, esse triângulo retângulo menorzinho, ele é semelhante ao triângulo grandão. E eu sei disso pelo fato de que os lados do paralelogramo são paralelos. Então veja, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, como os lados do retângulo são paralelos, eu posso enxergar esse segmento BC como sendo uma transversal, e a gente sabe que retas paralelas formam sempre o mesmo ângulo em relação a uma transversal, né? Então, esse ângulo alfa, ele vai passar para o vértice C também. Além disso, certo? Eu, de novo, tenho que BE e AC são paralelas. Mas agora eu quero que você enxergue que o segmento AB seja transversal. Isso significa que qualquer que seja o ângulo que tem no vértice D, vai aparecer também no vértice A. De novo, por conta do paralelismo. Então, se eu chamo esse ângulo aqui de beta, o ângulo de cima vai ser beta também. Existe, portanto, uma semelhança entre o triângulo menor, que é o triângulo DBE, e o triângulo maior, que é o triângulo ABC. Pensando nessa semelhança, eu consigo descobrir os catetos que estão faltando aqui, né? Eu posso montar essa semelhança para descobrir DB e para descobrir BE. Vamos fazer isso então, né? Então, primeiro pensando na altura. A altura do triângulo pequeno sobre a altura do triângulo grande tem que ser a hipotenusa do triângulo pequeno dividido pela hipotenusa do triângulo grande. Se eu multiplicar isso em cruz, eu tenho que 5 vezes a medida de dB vai ser 4 vezes 3/2. Naturalmente, esse 2 corta com o 4. Então, 5 vezes dB vai ser 6. Se eu passo 5 dividindo, eu descubro que o dB mede 6/5. Vou fazer a mesma coisa agora, mas para descobrir a medida da base. Então, a base do triângulo pequeno sobre a base do grandão vai ser igual, de novo, a hipotenusa do triângulo pequeno sobre a hipotenusa do grandão. Mesmo processo. Multiplique em cruz, 5 vezes BE, vai ser 3 vezes 3/2. Infelizmente, não dá para simplificar nada aqui, né? Essa multiplicação vai ficar 9/2. E, de novo, eu quero isolar o BE, então eu vou passar o 5 dividindo para lá. Quando o 5 for dividindo para aquele lado, ele vai se juntar ao 2 para formar 10 nesse denominador. Então, o BE mede 9 décimos. Tudo bem? Agora, o que ele quer é a área do paralelogramo. Para descobrir a área do paralelogramo, eu preciso da medida da base e eu preciso da medida da altura. Porque a área de um paralelogramo é base vezes altura. Se eu sei que todo o segmento BC mede 3, você vai concordar comigo que a base do paralelogramo, que eu vou chamar de Bzinho, certo? Esse Bzinho vai ser toda a medida 3 menos
esse trechinho BE, que é a parte do 3 que não me interessa. Esse trechinho BE, eu acabei de descobrir quanto mede. Ele mede 9 décimos. Então, a ideia é que a basezinha do paralelogramo seja, de novo, o tamanho do segmento BC inteiro, menos a parte que não interessa pra gente, que é o BE. Vou ter que tirar um mínimo múltiplo comum aí dessa expressão, né? O MMC é 10. E aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra que o denominador do 3, quando ele não aparece, quando ele está omisso, é 1. Então fica 10 sobre 1, 10, vezes 3, 30. Menos 9, 21 décimos. Enquanto a altura, o que seria a altura? A altura é a distância entre os lados opostos do seu paralelogramo. Um lado está aqui, o outro lado está aqui. Você vai concordar comigo que a distância entre esses lados é precisamente o comprimento desse segmento DB. Então, esses 6/5 que você encontrou, eles são, na verdade, a altura do seu paralelogramo. É isso aqui a sua altura. Então, esse H é a medida do segmento DB, que a gente encontrou pela semelhança como sendo 6/5. A sua área, portanto, né, a área do DFC é o nome que ele deu, né? DCF, desculpa. Lembrando que eu represento a área de uma figura com esse colchetes ao redor dela. Isso daqui, na verdade, é a área do quadrilátero DCF. Isso vai ser base vezes altura, que é 21 décimos vezes 6/5. Bom, dá para simplificar alguma coisa aqui, dá para dividir isso por 2, isso também. E aí você vai concluir corretamente que a área desse quadrilátero DECF é 21 vezes 3, que é 63, sobre 5 vezes 5, 25. 63 sobre 25 avos é sua resposta e ela está lá no item A. Beleza? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.